Terminou a passagem do garoto Endrick pelo Palmeiras. E no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho dessa despedida e do que podemos esperar nesse início de trajetória no Real Madrid. Essa semana, inclusive, quando eu fiz o vídeo do Rodrigo e cogitando lá os motivos para um possível, suposto desejo do Rodrigo de deixar o Real Madrid antes do fim do contrato de 2028, eu coloquei lá, o Mbappé pode estar chegando, tem a chegada do Endrick, e aí as pessoas, nossa, mas em que mundo o Endrick vai ser uma ameaça agora a Rodrigo e Vinícius Júnior? Vamos conversar sobre isso. Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho rumo a 200 mil inscritos. E eu vou falar também da atuação abaixo do Palmeiras ontem contra o São Lourenço. Palmeiras perde a oportunidade de ser o primeiro colocado no geral na Libertadores da América. Bom, seguinte, meu workshop sobre o jornalismo esportivo, sobre os narradores esportivos, tem as suas últimas vagas agora. 80% das vagas preenchidas. Faltam 9 dias para o workshop, tá? Então se programa para você participar. Sonha em ser narrador esportivo? Quer uma orientação nesse início? Eu tô aqui para te ajudar. Já começou na profissão? Tá meio perdido? Quer uma ajuda? Vou te passar as minhas técnicas de narração, como o narrador deve se preparar para os jogos. Vou falar do nosso mercado, quais são as oportunidades, quais são as portas para você bater. Enfim, tudo nesse workshop do dia 8. Então você pode se inscrever agora, pode parcelar a sua inscrição em até 12 vezes nos cartões de crédito, pode pagar via Pix também, é com você. Link na descrição deste vídeo, beleza? É só você clicar lá, descrição do vídeo, tem tudo para você participar. Eu quero você comigo nesse workshop online no sábado, dia 8. Corre porque são as últimas vagas, ok? Segundo recado, final da Champions. O Aposta Ganha tem as melhores oportunidades. Já dá para você conferir as cotações, para você estudar ali os mercados disponíveis. Vamos ter as odds supremas, que são oportunidades turbinadas. Vai lá no site, site do Aposta Ganha. Link no primeiro comentário deste vídeo. Jogue com responsabilidade, você que tem mais de 18 anos. Bom, o jogo rapidamente. Palmeiras numa partida de pouquíssima inspiração. Foram 9 finalizações ao todo. Os meninos jogaram juntos, né? O Luiz Guilherme, o Estevão, o Endrick pela primeira e única vez, porque o Endrick está indo embora. E o Palmeiras mostrou pouca inspiração, pouca criatividade. O ano do Rafael Veiga é um ano muito abaixo. E eu entendo que as chances todas foram dadas ao Veiga nesse ano. São 5, 6 meses, metade da temporada, gente, praticamente. E o Veiga continua com um desempenho muito abaixo. Obviamente, o Palmeiras depende muito da capacidade de criação, articulação, chegada do seu camisa 10, que na verdade é 23, e que vem numa performance muito, muito ruim no ano. O que o Palmeiras teve ontem de lucidez, assim, de ameaça, algumas escapadas do Luiz Guilherme no primeiro tempo, e só. Aí vem as trocas do segundo tempo, entra o Rony, entra o Flaco, entra o Rômulo. Dali em diante, o Palmeiras tem mais uma clara oportunidade e olhe lá. O Abel tem razão ao falar da cera do São Lourenço. Esse é um problema. Os clubes sul-americanos, os adversários do Brasil, os clubes brasileiros também são sul-americanos, mas os demais clubes da Libertadores, do continente, primeiro, a cera é algo cultural por aqui. Infelizmente, esses clubes já fazem isso há muito tempo. Ainda mais agora, quando eles percebem que a disparidade econômica vai se acentuando. Então, uma das alternativas, uma das armas para tentar equilibrar o jogo e superar equipes muito mais caras e fortes como o Palmeiras é fazer a cera. E o São Lourenço fez isso com maestria e a arbitragem muitas vezes é conivente, então compensa. O Abel fez uma conta lá que é um problema. Você tem um tempo de 45 minutos, você joga 24 no máximo. O que o goleiro do São Lourenço fez de cera, brincadeira. Mas você precisa estar preparado para lidar com isso. Para lidar com a cera, para lidar com linhas muito baixas, para lidar com defesas muito cerradas, como era o São Lourenço ontem dentro do Allianz Parque. Então, é uma explicação, mas não pode ser uma justificativa para o que a gente viu. O Palmeiras esse ano sofre com a falta de criatividade, de agressividade. É um Palmeiras que vê o tempo passar e não consegue ser agudo contra o adversário que é inferior. Palmeiras tem feito jogos assim no ano. Palmeiras se classificou contra o Botafogo na Copa do Brasil, Botafogo de Ribeirão Preto, basicamente do mesmo jeito. Palmeiras agora perde o jogador do drible, o cara que pode ser um diferencial, que não conseguiu fazer isso em todos os jogos,
Mas o Palmeiras agora vai ter que se adaptar a essa nova realidade, sem o Endrick. Mas o Palmeiras vai ter, principalmente a volta do Dudu, né? O Felipe Anderson tá chegando e a volta do Dudu. Daqui a 2 meses, o Palmeiras pode estar completamente diferente na Libertadores com esses acréscimos. Ok, perdeu o Endrick, mas o Felipe Anderson pode dar muito a esse Palmeiras em termos ofensivos, em termos de criação, de chegada, né? Lalázio foi um ponta-direita titular absoluto, não sei como o Abel vai escalá-lo aqui. E o Dudu, inegavelmente, sempre foi o principal jogador desse time e se machucou, uma lesão muito séria, ficando muito tempo fora, vai voltar ainda precisando de ritmo, sempre com aquele risco de uma lesão muscular de um jogador que está voltando de um tempão parado, ok, mas serão acréscimos importantes e o Palmeiras necessita de oxigenação. Palmeiras, nesse momento, é um time que estagnou. Palmeiras precisa de algo novo, em ideias e também em peças, e essas peças vão chegar. Ah, o trabalho do Abel já deu o que tinha que dar. Esquece isso, gente. Todo trabalho tem momento instável, tem momento de baixa, tem momento de oscilação. Eu acho que o Palmeiras está vivendo esse momento. Eu acho que é um ano, em termos de produção, é o pior ano até agora dessa era Abel Ferreira. Mas um ano em que o Palmeiras já foi campeão estadual, e ainda com os reforços que vão chegar, pode melhorar na competição. Tem um intervalo grande até as oitavas de final da Libertadores. O problema é que o brasileiro está aí, com jogos se acumulando. Mas pensando em Libertadores, há um longo caminho, um longo intervalo para o Palmeiras tentar uma reviravolta, tentar uma subida de produção. Mas no momento, é um Palmeiras que faz pouco em campo. Palmeiras pouquíssimo criativo em campo, e isso vai trazer muitas dificuldades, principalmente contra adversários que não vão hesitar muito em fazer cera, matar o tempo e botar 10 jogadores atrás da linha da bola, bumbum na parede. Os caras não vão ter a mínima vergonha de fazer isso. E o Palmeiras precisa saber lidar com isso. Então, realmente, hoje o sinal do Palmeiras é amarelinho. Bem amarelinho, tá? Vamos falar do Endrick aqui. Bom, tá indo embora um garoto que eu considero uma joia do futebol brasileiro, eu considero um garoto com potencial, um garoto que não está pronto. Então eu vejo algumas críticas assim sobre a abordagem da imprensa ao Endrick, ao trabalho do Endrick, às atuações do Endrick, e eu vejo muita gente, nossa, mas vocês estão aí vendendo o garoto como se ele fosse um fenômeno. Eu tento entender assim, por que a gente se incomoda tanto com uma joia, com um talento que surge, que desabrocha, que tem aí potencial, que já mostrou na seleção brasileira, por exemplo, né, o que pode ser. Tudo que a gente fala do Endrick hoje é projeção futura. O Endrick, ele ainda... Tanto é que o Real Madrid vem aqui e pega esse cara com 16 anos, o Real Madrid vai terminar essa lapidação. O Endrick não está pronto. Quando o Real Madrid vem e contrata um garoto de 16, mais ou menos o que ele fez com o Rodrigo, mais ou menos o que ele fez com o Vinícius, ele entende o seguinte, ele não está pronto, porque quando ele estiver pronto, talvez ele valha 90, 100 milhões e eu não vou querer pagar isso. Eu vou pagar ele 40, 45, 50 e vou terminar de aprontá-lo aqui. Quando o Real Madrid faz esse movimento, o Real Madrid está enxergando o potencial. Então, quando a gente vê o Endrick em campo, quando a gente vê tudo que o Endrick fez na base, vê e ouve, né? São muitos os relatos que a gente não conseguia acompanhar todos os jogos do Endrick na base. A gente tinha cortes, trechos, vídeos e relatos. Caramba, esse moleque é um fenômeno na base, esse moleque é impressionante e tal. Aí a gente soma isso a uma compra do Real Madrid, com 16 anos. Nossa, caraca, o Real Madrid. Acho que o Real Madrid sabe o que faz, né? Os exemplos de Vinícius Júnior e Rodrigo estão aí para provar isso. O Real Madrid não joga dinheiro fora. Quando ele sobe para o profissional e faz o que faz, sendo importante em 2 conquistas de estadual, fez gol na final contra o Água Santa em 23, sofreu pênalti, foi importante na final contra o Santos em 24, foi muito importante na arrancada para o título brasileiro, principalmente naquele jogo contra o Botafogo, o jogo do confronto direto, o jogo da virada no Newton Santos em 23. Já tinha sido campeão em 22, foi titular na Supercopa do Brasil em 23. Esse garoto está indo embora com menos de 18 anos e 5 títulos. E contribuindo de alguma forma para esses 5 títulos. Quando a gente vê o que ele já fez na seleção brasileira, nas chances, dos minutos que teve,
e a gente conclui, caramba, tem algo especial aí que pode ser muito grande, que pode marcar época. Pode. Eu, pelo menos, não estou cravando nada. Por que as pessoas se incomodam tanto com isso? Eu não sei se é clubismo, eu não sei se é algo até da cultura do brasileiro. Não sei, honestamente, eu acho que a gente deveria olhar para dentro mesmo, como sociedade, e entender nossos valores nesse aspecto. Porque quando a gente vê alguém se destacar em alguma área, isso gera em parte dos brasileiros, em algumas pessoas, essa coisa tão... Nossa, mas vocês estão enchendo a bola. Calma, eu pelo menos... Se você ouve por aí alguém dizer que o Endrick já é maior que o Neymar, que o Endrick vai ser o novo Pelé, aí beleza, aí é responsabilidade de cada um que está colocando pressão exagerada em cima do garoto e está sendo irresponsável com o microfone. Eu pelo menos nunca disse isso. Eu vejo talento, eu vejo potencial, eu vejo leitura de jogo, eu vejo inteligência de futebol do Endrick, vejo tudo isso com a necessidade de lapidação. Ele tem tudo isso, mas ele ainda é uma joia que precisa ser lapidado, e o Real Madrid vai fazer isso. E o Real Madrid é um lugar excelente para que isso ocorra. E também para o amadurecimento como homem, como cidadão. E eu quero falar disso no final do vídeo. De algumas preocupações que eu tenho com o Endrick, de pautas que vão além do futebol, de questões que podem atrapalhá-lo, e eu acho que ele deveria se blindar melhor contra elas. Mas, enfim, eu acho que estamos diante de um garoto que faz o que faz em pouco tempo aqui no Brasil, em pouco tempo de seleção brasileira, e que pode no Real Madrid, sim, marcar época. Pode também não dar certo. Pode ser, e esse investimento que o Real Madrid faz, existe um risco embutido. Mas o Real Madrid entende que, diante da sua realidade econômica, um risco de 45, 50 milhões de euros é um risco que ele pode correr. Um risco de 200 milhões, de 150 milhões de euros, já fica alto demais. Então pode acontecer, pode ser que o Endrick chegue no Real Madrid e não se adapte. Pode ser que o Endrick chegue no Real Madrid e sinta o peso da camisa do Real Madrid, da instituição Real Madrid, dos valores que o Real Madrid representa. Pode ser que o Endrick chegue lá e demore muito. Anos. Precise ser emprestado, precise ir para o Real Madrid Castilha, para poder um dia, quem sabe, brigar por um espaço no time titular. Pode. Mas pode ser que o Endrick chegue arrebentando. Eu não sei. Eu vejo as pessoas cravando, como cravaram lá nos comentários do vídeo sobre o Rodrigo essa semana. Nossa, mas o Endrick vai ter que comer muito arroz e feijão para chegar no nível do Rodrigo e do Vinícius. Eu acho que ele vai ter que comer arroz e feijão, não sei se muito ou pouco. Vai depender dele. Vai depender do nível dele de concentração, profissionalismo, amadurecimento, da inteligência para assimilar os conselhos que ele vai receber, as dicas que ele vai receber, se inspirar nas pessoas certas, ter as melhores referências de dia a dia, de vestiário. É uma série de fatores, gente. Mas ele tem uma coisa, ele tem o potencial. Isso é a base. Se ele não tivesse, o Real Madrid não pagaria o que pagou por um garoto de, na época, 16 anos. Eu não tenho isso, você provavelmente também não tem. Então a gente nunca vai pisar no Real Madrid. O Endrick tem o potencial. Daí parte tudo. Daí parte o trabalho. O Real Madrid vai falar, olha, temos que trabalhar o garoto, mas escuta, tem bola? Tem. Dá pra fazer? Dá pra fazer? Dá pra fazer. Vamos comprar. É essa a leitura do mercado, gente. Então, assim, com todo respeito, se você acha que, existe um exagero, eu acho que pode existir mesmo. Existe uma super proteção. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Tá bom, você pode achar, mas misturar as coisas e colocar em cima do garoto já um hate assim, o Endrick não é nada disso. Galera, calma. Por favor, não dá pra dizer de jeito nenhum que um garoto que conquista 5 títulos no Palmeiras, participa mais ativamente, né, do brasileiro agora de 23, né, dos 2 paulistas e tal, mas ele estava lá. Ele já tinha subido pro brasileiro de 22, ele foi titular, jogou 67, 68 minutos na Supercopa de 23, ele foi titular, ele participou de 5 títulos no Palmeiras. Ponto final. E já vai pro Real Madrid tão cedo a gente achar que não, esse cara já é seleção brasileira, esse cara vai jogar a Copa América. Ele vai agora para a seleção, para os Estados Unidos, joga a Copa América e depois ele vai direto para o Real Madrid, porque já vai completar 18 anos. Não enxergar esse potencial no Endrick ou brigar contra essa realidade,
Eu acho ruim, eu acho perda de tempo e eu acho que a gente deveria vibrar mais com os nossos talentos aqui. Um país de poucas oportunidades, um país desigual, um país que não valoriza seus talentos. Por que a gente é tão cruel com os nossos talentos? Por que a gente não pode simplesmente aplaudir e torcer? Caramba, que o Endrick e a sua história, a sua trajetória, que eles consigam, tudo isso consiga inspirar outros meninos, que outros Endrick surjam. Que outros talentos apareçam, tenham oportunidades. Falta oportunidade nesse país, falta porta aberta nesse país. Tem um monte de talento aí. Você vai na noite aí, tem um monte de talento que não tem oportunidade. Não teve porta para abrir. Então, pô, quando alguém consegue na marra, porque no Brasil a gente consegue as coisas na marra. Eu mesmo consegui chegar onde cheguei na marra, na porrada. É assim que a gente consegue no Brasil. Ninguém dá nada fácil no Brasil. Ninguém oferece. O Brasil não está estruturado para captar, desenvolver e reter os seus talentos. Por isso que a gente perde todos eles em várias áreas. Não é só no futebol, não. Em várias. A fuga de talentos, de cabeça, de mentes brilhantes do Brasil, ela é gravíssima. E ninguém faz nada, e não tem política pública para isso, não tem nada. Simplesmente não tem nada. As pessoas, o Brasil, como nação, ele aplaude, ele se conforma com isso. Não dá para segurar os caras aqui. O Brasil é uma merda mesmo, deixa o cara ir lá para fora. Não é verdade? Então, quando alguém consegue, com toda dificuldade, chegar lá, vamos torcer por esse cara. Esse cara vai nos representar. Esse cara vai vestir a nossa camisa. E esse cara vai servir de modelo para tantos jovens que hoje ficam naquela divisão. O dinheiro fácil do crime ou a dificuldade do estudo, do trabalho. Aquela tentação de cair nas armadilhas. Aí ele olha para o Endrick e ele fala, eu tenho essa outra saída aqui. É muito difícil, mas eu tenho essa saída aqui. E a gente não vai valorizar isso, e a gente não vai vibrar e torcer por uma história como essa. Eu prefiro não ir para esse lado. Mas, se você, enfim, quer ir para esse lado, tudo bem. Cada um pauta a sua vida como quiser. Sobre a blindagem, para fechar o vídeo, eu tenho visto... Eu não abordo esse tipo de tema aqui no canal, porque... A não ser que isso comece a ter uma interferência direta do desempenho do Endrick, na carreira do Endrick, isso vai virar uma pauta aqui. Mas, honestamente, vocês sabem que não tem como ficar alheio a tudo que está acontecendo na vida pessoal do Endrick. Eu acho que é um ponto de preocupação e talvez o Real Madrid também já esteja atento a isso e tenha a necessidade de conversar com o Endrick. A gente não vai jamais, imagino, né, o Real Madrid não vai jamais interferir, escolher as relações pessoais do Endrick. Endrick, você pode se relacionar com essa pessoa, com aquela você não pode, você pode se expor nesse nível com essa pessoa, com a outra você não pode. Acho que isso é uma decisão do jogador, mas eu me preocupo. Eu acho que o Endrick é um garoto que, obviamente, está entendendo algumas questões ainda sobre a vida, e eu temo um pouco o impacto das pautas fora de campo, dentro de campo. Acho que não tem nenhum problema no Endrick tornar pública a sua relação, algumas particularidades da relação, faz parte. As pessoas hoje têm essa necessidade de consumir esse conteúdo da vida privada, né, dos bastidores, da intimidade, do dia a dia, lifestyle. A galera adora isso. As marcas também procuram isso, essa coisa de humanizar a figura pública, o personagem, o ídolo e tal, mostrar um pouquinho das fragilidades dele, dos gostos. Tudo isso é do jogo, eu entendo. Mas é preciso estabelecer um limite. E, além disso, ter a mais saudável relação possível com todas as pessoas que estão ao redor do Endrick. O Endrick, nesse momento, tem aí uma questão familiar que ele precisa equilibrar. E evitar também que certas roupas sujas sejam lavadas em público. Também isso é importante. Porque desfoca. E nesse mundo de internet, onde a gente quer saber o tempo todo o que estão falando da gente, para você desfocar, primeiro para você se intoxicar de comentários ruins e desfocar em seguida daquilo que é realmente importante, que é a carreira, 2 palitos, é rapidinho. Então é uma preocupação. O Endrick é um garoto muito bem orientado, assessorado. Conheci, né, a equipe que acompanha o Endrick. Sempre foi um garoto muito centrado e eu espero que assim continue. Porque com seleção brasileira, Real Madrid, sabe? Só vai aumentar. A curiosidade das pessoas e o patrulhamento também das pessoas em relação à vida pessoal do Endrick, isso tudo vai só aumentar. E quem pode dar um freio nisso é o próprio Endrick. Não é que o Endrick tem que se enclausurar. Não é que ele tem que fechar o Instagram da namorada, nunca mais dar uma entrevista, nunca mais ir a um podcast, nunca mais... Não é nada disso. Mas é importante dar um freio.
é importante colocar limites e ainda preservar algum nível da sua intimidade. Porque, infelizmente, quanto mais você mostra, mais as pessoas apontam o dedo e botam o dedo na sua cara. Ah, eu quero ver. Aí você vê. Ah, mas pô, isso aí tá errado, hein? Então, para evitar julgamentos de quem não importa, porque o que importa pro Endrick na verdade, quem realmente importa pro Endrick é a família e a namorada. Não é a imprensa, não é a opinião pública, não é o fofoqueiro de plantão. Mas isso intoxica, isso faz mal e isso pode gerar um nível de desfoque. Ah, eu vou botar muita energia aqui porque aquele fulano falou de mim, eu preciso responder. Tá aí o campo. O Endrick, com a idade que tem, ainda vai fazer 18 anos, tem bastante coisa a aprender no campo e fora de campo também. E eu tenho certeza que ele é capaz de aprender e de dar o melhor direcionamento para a carreira e quem está ao redor dele também é capaz de fazer esse trabalho por ele. Eu, de verdade, torço muito, como torci pelo Vinícius e ainda torço muito para que se faça justiça ao Vinícius nas premiações individuais, porque é jogador nível melhor do mundo e não recebe o devido reconhecimento. Torci demais pelo Rodrigo e por razões óbvias, até pela camisa que o Rodrigo vestia aqui no Brasil, e a mesma coisa pelo Endrick. Eu vibro demais. Não significa que eu enxergue os garotos como algo maior do que eles realmente são. Não, o Endrick ainda tem estrada, tem chão para caminhar, mas tem potencial para isso. Tem motor para chegar até o fim, então vamos torcer por ele. Eu acho que todo mundo deveria pensar nisso. Ah, o Endrick violento, isso tudo vai ser lapidado no Real Madrid. Dosar as entradas, a energia, a força, entender que é necessário se proteger de marcadores adversários, mas também você não pode se transformar num jogador que bate em todo mundo, porque você pode prejudicar o teu time, a tua carreira. Não tenham dúvida, o Real Madrid é o lugar certo para preparar o Endrick para todos os desafios que um atleta de alto nível vai ter na carreira. Se ele aproveitar a oportunidade, tem tudo para dar certo. O que você pensa? Like no vídeo se você ficou até o final. Uma ótima sexta-feira para todo mundo. Juízo e tchau.